Fala galera, bem-vindo ao meu canal Octopus Trades. Eu sou Rafael Castoldi e nós vamos dar agora continuidade ao vídeo que eu fiz anteriormente. Foi um vídeo sobre liquidez interna e externa. Vamos dar um passo para trás agora e falar sobre a liquidez, exatamente o que é essa liquidez. Para muitos fica um pouco em dúvida, né, o que é essa liquidez, aonde ela se encontra no gráfico. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a liquidez, que vai dar um salto bem importante de entendimento e a gente vai poder avançar ainda mais e discutir pontos mais específicos sobre liquidez. Vamos lá para o gráfico? Então olha só, a liquidez ela pode ser observada então de alguns pontos que eu quero comentar com vocês. Toda compra tem uma venda que é casada. Toda vez que você compra, tem uma outra ponta vendendo. Toda vez que você vende, tem uma outra ponta que está comprando. Isso é muito importante você entender, porque muitos ainda vêm com aquela noção de que nessa região nós temos mais compradores, nós temos mais vendedores. Na verdade, não. Em uma determinada região, os compradores estão aceitando comprar mais caro ou comprar mais barato. Os vendedores estão aceitando vender mais caro ou vender mais barato. Tem essa relação. Mas nós temos um ativo de um lado sendo vendido, do outro lado sendo comprado. Quem está comprando aí é um ponto importante. Eu já vou falar um pouquinho mais adiante, mas aqui, ó, quem pode estar comprando o seu ativo não é um player exatamente. Ele é um player importante do mercado, mas ele está ali para dar liquidez, que é o market maker. Ele sim pode ser um desses players que está absorvendo as operações no qual você está se colocando. Você está comprando, ele está vendendo para você. Não é exatamente um player que está afim de levar os seus preços muito longe. Ele está mais ali para dar liquidez ao mercado e, obviamente, ele vai conseguir acabar pegando o spread e também vai acabar, em alguns momentos, até conseguindo tirar um lucro nas suas operações. Bom, então toda compra tem uma venda casada. E eu vou falar um pouquinho, né, mais adiante de como que isso aqui é importante. Para entrar em uma posição pesada é necessário liquidez. Isso é importantíssimo. Se uma grande quantidade de opções, né, desculpa, uma grande quantidade de ativos querem ser comprados na determinada região, para que o preço não se movimente muito, para que compra num preço médio que seja interessante, você precisa de uma alta quantidade do que? Liquidez. Você precisa ter uma alta liquidez naquela região, para que você possa montar a posição, uma posição grande. Mas você quer montar uma posição comprando um ativo e ele cada vez ser comprado mais caro? Não. Você quer comprar no melhor preço possível no qual você estabeleceu, do que internamente um banco estabeleceu, né? Então, para entrar em uma posição pesada, é necessário que tenha liquidez para que não há um movimento tão grande nos preços. Pontos de liquidez no gráfico, vou falar um pouquinho onde estão os pontos de liquidez no gráfico e vamos falar um pouquinho dos market makers. Bom, vamos lá então. Olha só, toda compra tem uma venda do outro lado. Então, se você está comprando um determinado ativo numa região, então, se você fez lá uma compra, essa compra aqui você aceitou comprar uma ação em reais, sei lá, a R$ 36,01. Você colocou uma ordem, supondo aqui que você está querendo comprar. Do outro lado, vamos colocar aqui então, deixar aqui em verdinho, uma compra, né? E do outro lado, alguém está fazendo o quê? Está vendendo, tá? Existe uma outra venda no outro lado, a R$ 36,01. Ou seja, está ocorrendo uma troca de mãos, né? Está operando comprado e o outro está operando vendido nas suas posições. Essa relação de compra e venda que acontece aqui pode fazer com que ocorram as movimentações de preço. Esse cara que está comprando, seja você ou quem for, pode estar aceitando comprar mais caro. Não, ok, eu aceito agora comprar R$ 36,02. Se você está aceitando comprar mais caro, o preço tende a subir. Esse cara que está vendendo, na outra ponta, aceita
fazer essa operação e também aceita fazer uma venda na faixa de R$ 36,02. Estão aceitando que os preços estejam cada vez mais altos. Esse comprador está acreditando que os preços irão dar continuidade ao movimento de alta. Por quê? Porque ele está aceitando comprar cada vez mais caro. Se ele está aceitando comprar cada vez mais caro, é bem provável que ele esteja acreditando que os preços continuarão subindo. Este, por sua vez, né, que está vendendo, está feliz, diríamos assim, né, que está vendendo cada vez mais caro, porque ele está acreditando que o mercado não vai mais dar continuidade ao movimento de alta. E agora, provavelmente, esse cara está acreditando que o mercado está subindo para depois iniciar um movimento de baixa, ok? Na grande maioria das vezes que você está comprando uma posição, é muito provável que na outra ponta que esteja um market maker te dando liquidez, tá? Dando liquidez aos movimentos. Então sempre terá essa relação e ela é bem importante que você entenda, certo? Bom, que mais que a gente vai comentar aqui? Vamos falar agora o seguinte: se uma relação de compra e de venda, aonde que eu posso encontrar essa liquidez no gráfico? Então o mercado está lá em movimento de alta, supondo nós aqui. Bom, alguém quer comprar, algum grande operador, ele quer fazer compras. Aonde que ele faria compras aqui? Onde que ele vai encontrar a maior quantidade de liquidez? Olha, aonde que estão os stops? Isso é muito importante você observar. Aonde estão os stops? Tentem sempre pensar dessa maneira. Aonde eu encontro stops? Aonde eu vou encontrar stops de varejo, stops de player, sei lá, alguém com ordem stop. Aqui nós temos regiões com ordem stop. Nós temos um fundo aqui. O que que acontece aqui? Por exemplo, uma pessoa então quis fazer uma operação, ele está querendo operar no mercado a sua porção, a sua possibilidade de compra, está comprando. Quando estão supondo que o mercado fez esse movimento de subida, ele quer comprar. Ok, ele comprou em algum local nesse pullback, não importa, em algum local. Onde ele colocaria o seu stop? Nesse fundo, certo? Lá embaixo. A grande possibilidade de que o stop seria esse stop no fundo, que é o clássico stop de você colocar na posição. Pensando em swing, movimentos grandes. Swing, quando eu quero dizer, são esses movimentos grandes. É um swing de alta, um swing de baixa, swing de alta, swing de baixa. Então ele comprou em alguma região aqui, colocou stop aqui. O mercado depois deu continuidade, movimento de alta. Muitas vezes o que acontece com a grande maioria dos operadores, eles sobem o stop daquele fundo para um outro fundo. Portanto, aqui era uma alta região de liquidez, agora aqui é uma alta região de liquidez. O mercado fez logo um movimento de pullback, fez um novo movimento de alta, rompendo o topo anterior, como aconteceu aqui. Ele vai fazer o quê? Passe o seu stop para essa região. Portanto, agora nós temos aqui uma grande região com alta quantidade de liquidez, porque nós temos stops. O cara que comprou aqui, ele está subindo o stop. É muito clássico chamar de trailing stop. Players também fazem esses trailing stops e a gente consegue ver isso no gráfico. Portanto, o que a gente está falando aqui? A gente está falando aonde eu posso encontrar as ordens stop. Então, eu encontro ordem stops aqui, eu encontro ordem stops aqui, eu encontro ordem stops aqui. O que eu quero dizer com ordem stops? Vamos colocar aqui, ó. Ordem de stops. Stops do quê? Stop da compra. Quando é stop da compra, qual é o stop da compra? Quando você está fazendo uma compra, você está fazendo o seguinte: você vai sair da sua posição comprada, portanto, você vai vender. Essa ordens de stops que estão aqui são, portanto, ordens de venda. Está saindo fora da operação. Quando você encontra muita ordem de venda, vamos lá então, o mercado agora está descendo, descendo, descendo. Quando ele tocou neste fundo aqui, quando ele fez esse toque nesse fundo aqui, o que ele encontrou aqui? Uma alta quantidade de ordens stop
de venda. Então, eu vou marcar aqui em cinza só para a gente deixar uma região, né? Os estoques muitas vezes não estão exatamente. Nós temos muita ordem de stop de venda, ordens de venda, certo? Tá. Se nós temos muita ordem de venda, quem que poderia estar colocando aqui? Um player poderia estar comprando, fazendo compras. Se tem uma ponta vendendo, tem uma outra ponta comprando. Está fazendo compras, aproveitando que tem um monte de gente vendendo, saindo das suas posições compradas, e ele está fazendo compras nessa região aqui. Para que ele está fazendo compras nessa região aqui? Se o player, porque eles acreditam que esse mercado apenas fez um novo pullback, que nós já discutimos que isso aqui é uma liquidez interna desse movimento todo. Deixa eu até marcar aqui para a gente voltar a discutir sobre isso. Esta perna toda de alta aqui, isso aqui é uma liquidez interna. No entanto, deste pequeno movimento aqui, isso aqui é uma liquidez externa. Então a gente pode interpretar isso como uma liquidez interna ou externa, dependendo do tamanho da perna que você está lendo. Então, está sendo feito compras nessa liquidez externa, desta perna de alta, por esse player que agora acredita que ele pode estar montando a sua posição para iniciar um novo movimento de alta. Perfeito? É por aí que, que esses caras conseguem encontrar liquidez, encontrar região que não se movimente tanto o preço enquanto eles vão comprando. O mercado vem aqui então com aquela velocidade, chega aqui, ordens de top do lado, troca de mão, né? O cara saindo das suas posições compradas e o outro está comprando. Perfeito. Mas olha só, mas nem sempre o mercado faz esse toque aqui e depois faz o movimento de alta. O que algumas vezes acontece? Aqui tem ordens de venda, certo? Aqui tem ordens de venda. O que algumas vezes acontece? Isso aqui rompe e dá continuidade para baixo. Tá, e agora complicou, né? Quando nós temos ordens de venda aqui, quando encontra venda nessa região aqui, o que está acontecendo também aqui? Acabamos de falar, tem alguém que está comprando. Quando alguém está comprando, alguém está vendendo. E o que acontece em alguns momentos? Aproveita-se essa região com alta região de compradores para que aumente a quantidade de ordens de venda e o preço dá um impulso maior na direção do movimento de baixa. Então, essas ordens de venda, junto com outras ordens de venda que vão surgir aqui, surgirão novas ordens de venda aqui, que estarão impulsionando o preço para baixo. E quem que vai dar essa liquidez? Esse outro co-player que está comprando aqui, que está acreditando que o mercado vai subir. Então, olha só, resumindo aqui, nós encontramos aqui esse movimento de alta, essa daqui é uma liquidez interna deste movimento gigante aqui. Desse movimento menor é uma liquidez externa. Nessa região aqui tem muita gente comprando, muita gente comprando. Só que na outra ponta vai ter um monte de gente vendendo. Quem tiver mais combustível para vender com mais, empurrando os preços cada vez mais para baixo, ganhará essa luta. E essa liquidez aqui desse comprador dará combustível para que esse vendedor possa aumentar a sua posição e o mercado rompe essa região de demanda, essa demanda passa a ser oferta e o mercado pode dar continuidade abaixo para buscar outras liquidez que estão encontradas mais abaixo. Perfeito? Dessa maneira, então, que os players montam as suas posições. Eles encontram a liquidez no mercado. Ficou claro para vocês? Tomara que vocês comentem aí depois se ficou clara essa ideia. É um conceito simples, mas alguns podem aí passar batido. Não é muito simples de, de analisar por que a oferta vira demanda, por que a demanda vira oferta.
Até nesse ponto que eu acabei de fazer um comentário, já vou aproveitar para falar sobre isso aqui. Olha só, por que que essa região aqui, que era uma região compradora, que esse cara aqui estava comprando, o mercado rompeu e agora ele vira oferta? Porque esse cara aqui que comprou desesperadamente aqui, acreditando que o mercado faria um movimento de alta, quando o mercado faz este movimento de pullback, ele vai sair das suas posições compradas e o mercado continua descendo. Por quê? Inicialmente ele acreditou que estava fazendo correto ao comprar aqui. Ó. Ele estava acreditando que isso aqui estava correto, que ele ia iniciar um movimento de alta. Quando o mercado rompe essa região, observe-se, não, isso aqui já não é mais demanda. Já era, rompeu, eu não quero mais ficar nessa posição. Quando o mercado voltar aqui, eu sairei das minhas posições. Ele sai das posições compradas. As posições compradas ele vende e quando ele vende, gera combustível para o mercado deslanchar mais para baixo. Perfeito. Espero que tenha entendido isso. Vamos falar um pouquinho, vamos entender um pouquinho isso aqui no gráfico. Deixa eu parar tudo. Ó, eu tenho o gráfico aqui do Nasdaq para a gente fazer uma leve discussão sobre essa questão de liquidez e aonde ela pode ser encontrada. Olha só o que o Nasdaq vem fazendo nos últimos tempos. Desde lá, novembro, ele inicia um movimento forte de alta. Ele rompe, olha só, aqui era uma região onde os vendedores apareceriam. Os vendedores não apareceram, apareceu muito mais comprador e todos os vendedores que estavam vendendo essa região foram absorvidos pelos compradores que aumentaram as suas ordens de compra desses vendedores e o mercado teve liquidez para dar continuidade. Perceba que eles não têm nem força para voltar. Então, provavelmente nesse pullback que aconteceu aqui, com muita dureza e tristeza, os vendedores que venderam nessa faixa de preço aqui, eles tiveram que largar as suas posições e aqui você vê eles saindo fora. Quando o mercado faz esse pullback, os caras que venderam aqui conseguiram então sair das suas posições e o mercado dá um novo movimento de alta. De novo, olha só, os vendedores que venderam aqui saem das suas posições quando vem aqui o mercado dá um novo movimento de alta. E assim a gente vai vendo esse zigue-zague acontecendo com bastante tranquilidade, certo? Tá. Olha só, quando o mercado faz então esse zigue-zague todo de movimento de alta, ele precisa encontrar a liquidez. E aonde está a liquidez? E a gente vai comentar esse um ponto importante. Olha só, isso aqui claramente é uma tendência de alta, correto? Uma tendência de alta, a gente está falando que o mercado está subindo na região de Low Resistant Liquid Run. O que que isso significa? É a baixa resistência de liquidez. Aonde você encontra liquidez com baixa resistência? Para cima. Para cima é muito mais fácil. É muito mais fácil você romper um topo do que você perder um fundo. Olha só a quantidade de fundos que ficaram para trás do mercado e eles não foram nem testados, nenhum deles. Olha só, olha a quantidade de fundos aqui. Este fundo aqui talvez foi o primeiro a ser testado, gerou uma força compradora e agora a gente vai ver o Nasdaq testando novamente esse fundo para observar se realmente nós vamos ter um novo movimento de alta, que sempre que a gente está observando tendência a gente precisa acreditar nela, ou senão o mercado vai romper isso aqui para iniciar talvez uma correção maior. Se você analisar o gráfico, não é nada demais, porque nós temos uma perna gigantesca de alta e o mercado pode buscar liquidez em qualquer lugar nessas várias porções de preço que a gente pode encontrar aqui. Ó. Nós temos um topo aqui no fundo que não foi testado, nós temos diversas regiões a serem testadas pelo nosso querido Nasdaq. Então, toda vez que nós estamos rompendo um topo, nós estamos encontrando liquidez vendedora. E quando o mercado retorna para essas regiões de topos rompidos, ele vai encontrar o que? Liquidez. Volta para um topo rompido, encontra o que? Liquidez. Olha só essa região aqui, ó. Isso aqui é uma região de alta quantidade de liquidez. Quando o mercado está sem combustível para dar continuidade à alta,
Ele vai voltar numa região onde ele vai encontrar um monte de gente que vai sair das suas posições vendedoras e você vai agora poder comprar mais para iniciar talvez um novo movimento de alta. Essa é a jogada do mercado. Ele precisa ir atrás da liquidez. A liquidez ela é encontrada só em fundos e topos? Não. A gente pode encontrar liquidez em outras regiões. Eu vou dar agora um zoom aqui para vocês verem algumas coisas que o mercado pode fazer, né? Observe aqui, o mercado tem esse movimento aqui de baixa, deixando este fundo. Olha só, nesse movimento de alta que o mercado faz aqui, perceba que o mercado volta para testar uma região bem interessante de liquidez que acontece aqui, ó. Essa liquidez aqui. A gente vai falar bastante disso aqui, são os nossos queridos gaps. E os gaps têm uma importância muito grande, porque quando o mercado está com esse movimento forte de alta, que houve muita compra, existe um player bem importante que tem que trabalhar aqui, que eu posso discutir melhor em outros vídeos, que a gente vai ver que são diversos setups que nós encontramos na análise técnica do SMC, utilizando o market maker a seu favor. Olha só, o mercado volta depois dessa porrada de alta, o mercado volta durante 5 dias, descendo devagar dentro desse gap e ele inicia uma nova pancada de alta. Volta no gap, novo movimento de alta. Volta no gap, mais uma tentativa de alta. Volta para o gap, nova tentativa de alta. E olha só o que está acontecendo agora, recente. Volta no gap, uma nova tentativa de alta que pode estar acontecendo aqui. Já são diversos testes que o mercado está fazendo nesse gap especificamente que tem aqui. Então, quando o mercado fez esse movimento aqui, provavelmente a montagem de posição compradora foi muito grande, ao ponto que esses retornos aqui geram muita liquidez para que o mercado faça outros movimentos. Gaps, então, são ótimas regiões de liquidez. Existem diversas, eu só vou citar algumas. Outra região de muita liquidez que o mercado tem são os chamados topos duplos. A gente coloca aqui como equal highs, né? Topo igual, né? Ou fundos iguais. Olha só, olha a quantidade de fundo. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 fundos aqui iguais. Vou colocar nesse último aqui, ó. Toda essa região aqui são regiões de fundos iguais. Então a gente vai colocar aqui como equal lows, tá? Então a gente tá nesse momento encaixotado no Nasdaq desde aqui, ó, 22 de fevereiro até hoje, 9, 8 de abril. A gente está falando então que o mercado está absolutamente travado entre equal highs e equal lows. O que que nós encontramos nesses equal highs e equal lows? Quando o mercado vem aqui, ele encontra muita liquidez. Muita liquidez de pessoas que estão caindo fora das suas posições porque acreditam que o mercado continuará caindo. Então o mercado pode ter combustível para romper isso aqui e dar continuidade à baixa. Ou o que ele faz muito, né? O mercado vem aqui, captura essa liquidez e vai para o lado contrário. Quando ele vem aqui, muita gente sai das suas posições vendidas. Então o mercado faz o quê? Ele pode dar uma continuidade à porrada de alta ou ele faz captura dessa liquidez e volta para dentro da consolidação, que é o que grande maioria das vezes o mercado vai fazer. O mercado tende a manter-se consolidado. O mercado tem uma dificuldade muito grande de sair daquilo que ele vem fazendo recentemente. Bom, espero ter tirado um pouco de dúvidas do que é a liquidez, de como ela funciona, como ela é tratada no gráfico, né? A gente vai falar isso em outros vídeos mais sobre essa questão da liquidez, porque a liquidez ela é chave para que você opere. Não importa a técnica que você vai utilizar, se você quer usar o SMC de forma pura ou você vai querer usar o SMC ou alguns conceitos que nós temos no SMC, alguns conceitos de Smart Money, você vai utilizar na sua técnica. É importante você entender
liquidez. Aonde nós encontramos o dinheiro? Aonde está o dinheiro? E a gente vai encontrar o dinheiro aonde temos liquidez. É isso, obrigado. Curta o vídeo, compartilhe, faça comentários do que a gente pode melhorar. Críticas são muito bem-vindas. Até mais.